Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, atendendo alguns alunos que deixaram nos comentários que não deu para compreender a questão porque a filmagem ficou cortada, cortou o desenho e no finalzinho, na hora de substituir para calcular a área, o aluno não conseguiu compreender o raciocínio porque realmente saiu do foco. Eu peço desculpas e estou aí me retratando aí em consideração àqueles alunos que estão acompanhando e querem tirar as suas dúvidas. Eu estou novamente postando mais um vídeo relativo a essa questão. É uma questão que já está no canal, porém ela foi cortada uma parte dela por conta do foco do meu celular. Bom, a questão ela diz o seguinte: na figura abaixo, o O é o centro do círculo. ABC é um triângulo equilátero. Esse ABC aqui é um triângulo equilátero. Deixa eu colocar aqui. Não é o ABC, é BCD. BCD BCD é um triângulo equilátero. Tudo bem? É um triângulo equilátero. ABDE é um retângulo. Então, pessoal, o ABDE sendo um retângulo, a gente vai prestando atenção nessas figuras que nós estamos falando aí, porque elas estão dando dicas para a gente. AE é um segmento que é tangente ao círculo. Então, peraí, esse segmento aqui tangencia o círculo, ok. O é o ponto médio de BD. Então, o centro da circunferência é ponto médio de BD. Fala ainda que a distância CF é 4 raiz de 21. Peraí, CF, vou colocar logo aqui, ó, 4 raiz de 21. BF mede 4 centímetros, então aqui mede 4. De B até F mede 4, ok? Calcule a área sombreada. Pessoal, note que a área sombreada vai ser a área do triângulo DCF mais a área desse trapézio aqui, ó, AEDF. Isso aqui é um trapézio, né? Um trapézio retângulo, né? AEDF. Tudo bem? Então, a área sombreada que nós queremos encontrar é a área do trapézio AEDF mais a área do triângulo. Há casos, né, em geometria plana, quando você quer achar área sombreada, que você tem que desmembrar a figura. É isso que a gente está fazendo. Por quê? Porque não existe uma fórmula que me dê exatamente a área sombreada toda. Eu tenho que pensar ela em sequências, em partes, partindo ela, essa área, em 2 ou até 3 ou até 4, depende da figura. Feito essa análise, vamos pensar o seguinte: quando você está diante de um triângulo equilátero, você já logo pensa, professor, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Então, ó, aqui é L, aqui mede L. Agora, tem uma propriedade importante no triângulo equilátero que diz o seguinte: a altura de um triângulo equilátero é mediatriz, ou seja,
além de dividir o ângulo ao meio, e aí essa questão do ângulo ao meio não vai ser importante para nós, passa também pelo ponto médio, dividindo a base do triângulo exatamente ao meio. É a mesma propriedade do triângulo isósceles, porque um triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Ele tem os ângulos da base igual. Então, a altura, se ela passa pelo ponto médio, divide a base ao meio. Então, eu vou descer a altura aqui, ó, desse triângulo, e eu queria que vocês acompanhassem. Desculpe o barulho externo. É uma promessa que será cumprida ainda, se Deus quiser. Eu vou conseguir uma forma de excluir o ruído, não editando o vídeo, porque eu não tenho muita paciência para editar vídeos, mas de repente adquirindo um equipamento, um microfone anti-ruído, que aí vai melhorar bastante as nossas videoaulas. Bom, perceba que o triângulo OCF é um triângulo retângulo. Como a altura é uma altura que divide essa base do triângulo BCD, divide o BC, o BD ao meio, então, nesse caso, aqui é L sobre 2. Agora, cuidado aqui, hein? Aqui você tem que ter cuidado. Por quê? Do O até o B é L sobre 2. Mas do O até o F é L sobre 2 menos esse pedacinho aqui. Ou seja, L sobre 2 menos 4. Tudo bem? Até aí tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha entendido o raciocínio. Então, ó, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. A altura divide a base ao meio. Como eu chamei L o lado do triângulo equilátero, a base cortada pela altura foi dividida ao meio, L sobre 2. Esse pedacinho de O até F não é L sobre 2. Por quê? Porque não é o lado todo do triângulo, a metade do lado do triângulo equilátero. Na verdade, é a metade menos esse pedacinho que é 4, que ele informa para nós que de B até F mede 4. Aí nós vamos trabalhar, né, com o teorema de Pitágoras no triângulo OCF, ou melhor dizendo, COF. Então, ó, olhando para o triângulo COF, nós vamos aplicar Pitágoras. Vamos aplicar Pitágoras. E o Pitágoras diz o quê? Vou pegar uma canetinha que fica um cálculo melhor. Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa, e lembrando, vamos relembrar uma coisa que é importante, que ficou passado aqui despercebido. Ó, deixa eu construir aqui. Tentar ver se eu faço aqui algo que tenha sentido para vocês aqui. Só para lembrar, para a gente concluir o raciocínio nosso ali, então olha só, quando eu estou diante de um triângulo equilátero,
como foi dito anteriormente, os lados são todos iguais. A base divide, né? A base é mediatriz, ela divide o ângulo e divide a própria base, a altura, perdão, é mediatriz, ela divide tanto o ângulo quanto a base exatamente no meio. Se ela é altura, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, a base relativa, porque num triângulo existem 3 alturas, né? Então, se você considerar um triângulo ABC, a altura relativa à base divide, se o lado é L, aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. Além do mais, a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Diante de um triângulo equilátero, nós temos que lembrar um detalhe. Qual é a altura de um triângulo equilátero? Ah, professor, a altura de um triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. Isso é importante a gente lembrar, porque é uma informação que nós já temos, nós vamos partir com essa informação. Então, ó, lembrar que a altura aqui, ó, eu vou desenhar o triângulo que nós estamos trabalhando, evidentemente com um rascunho, né? Fazer um rascunhozinho aqui. Então, ó, olha o triângulo que nós estamos trabalhando. Esse triângulo aqui, ó. Veja, a hipotenusa dele vale 4 raiz de 21. A hipotenusa. Por quê? A hipotenusa lado oposto ao ângulo reto. A altura é L raiz de 3 sobre 2. E a base aqui, ó, perceba, é L sobre 2 dividido por 4. Na verdade, vamos escrever essa base aqui, tirando já o mínimo múltiplo comum, L menos 8 sobre 2. Então, a base do triângulo COB, esse é o triângulo que nós estamos achando as informações que precisamos, aplicando o teorema de Pitágoras, que diz o quê? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, nós podemos também escrever que esse teorema ele pode ser escrito de trás para frente, porque é de ida e volta, né? É um teorema que a gente aplica-se na ida e na volta. Então, eu posso dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, ó, L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais L menos 8 sobre 2 ao quadrado é igual a 4 raiz de 21. Isso elevado ao quadrado. Eu espero que esteja dando para ver aí, certo? Vamos calcular, fazer os cálculos ali relativo a esta questão. Então aqui, ó, acompanha comigo. L ao quadrado é L ao quadrado. Fazer bem pertinho aqui, ó. L ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, está multiplicando aqui, né? Porque L é vezes a raiz de 3. Por que a raiz de 3 é 3? Porque quando eu elevo ao quadrado a raiz de 3, é como se eu calculasse aqui a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Tudo bem? Isso dividido por 4, né, pessoal? Porque 2 ao quadrado é 4. Mais... Estou escrevendo mais apertadinho porque aqui eu vou ter que desenvolver esse produto notável. O quadrado do primeiro, L ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo. Ah, então peraí, 16L.
mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, 64. Lembrar que o denominador também está elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Isso é igual, 4 ao quadrado, 16. Raiz de 21 ao quadrado, o mesmo raciocínio da raiz de 3, é 21. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o MMC de toda a nossa equação, para a gente cancelar o denominador. Então aqui eu vou ficar assim, com 3L ao quadrado sobre 4, porque 4 por 4 dá 1 vezes 3L ao quadrado, L ao quadrado. Mais 4 por 4 dá 1 vezes isso tudo aqui, eu vou repetir. Então vai ficar assim, L ao quadrado menos 16L mais 64. Isso dividido por 4. E aqui eu tenho 1 no denominador. 4, o MMC é 4, né? 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 16, 4 vezes 16, 64 vezes 21. Isso sobre 4. Por que você botou 4 aí, Márcio? Para aquele aluno desavisado saber que a gente está tirando o mínimo multicomum de todo o denominador. Aí, agora eu posso cancelar, certo? Cancelei. Vamos à labuta aqui agora. E aí, depois nós vamos voltar no desenho. Espero que a gente consiga raciocinar direitinho aqui e não perder nada. Evidentemente que nós vamos, à medida que a gente for mexendo com a folha, o desenho vai desaparecer, mas nós estamos trabalhando única e exclusivamente com esses dados aqui, nesse momento. Então eu vou ter assim, eu posso começar a adicionar coisas semelhantes aqui? Eu posso. Posso fazer assim, 3L ao quadrado mais L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 16L mais 64. Vou passar isso aqui para o outro lado da igualdade. Vai ficar menos 64 vezes 21. Isso igual a zero. Isso já sem o denominador. Agora, veja, eu vou colocar o 64 aqui em evidência para facilitar a minha vida e assim eu posso dividir a minha equação toda depois. Posso simplificar a minha equação. Então, eu vou ficar assim, com 4L ao quadrado menos 16L. Aí vou colocar o 64 em evidência. 64 vezes 64 dividido por 64 dá 1, menos 64 vezes 21 dividido por 64, fica o 21 aqui dentro. Isso é igual a zero. Melhorei a situação porque apareceu o quê? Olha o que vai aparecer aqui, 4L ao quadrado menos 16L mais 64 vezes menos 21. Menos 20, perdão. Menos 20. Por que menos 20? Porque é 1 menos 21, né? E aí eu posso multiplicar esse 64 menos 20 ali, que vai dar assim, 4L ao quadrado menos 16L mais com menos dá menos. 64 vezes 20, é só você multiplicar 2 vezes 64, dá 300, dá 2 vezes 64, 2 vezes 60, 120, 128, né? E acrescentar um zero. Porém, ao invés de eu multiplicar,
eu poderia ter feito algo melhor. Veja, ao invés de eu multiplicar, eu vou desconsiderar a repetição aqui e vou pensar no seguinte. Vamos pular essa etapa aqui. Olha o que eu vou fazer para melhorar a situação nossa, para a gente trabalhar com um número menor. Eu vou dividir toda a minha equação por 4. Posso, porque 64 dá para dividir por 4, ele está multiplicando, é como se eu estivesse multiplicando 64 vezes x, certo? O 16 eu posso dividir por 4 e o 4 eu posso dividir por 4. Então, ó, eu obtive assim, ó, dividindo tudo por 4, vai ficar L ao quadrado, fica uma equação mais palatável, menos 4L mais 16 vezes menos 21. Menos 20, perdão. Igual a zero. Agora eu vou multiplicar o 16 por 20, porque senão ia dar um número muito grande lá. Ia ficar 64 vezes 20, 1.280, se não me engano. Então, eu acho que sim, 1.280. Então, agora multiplicando o 16 por 20 vai ficar um número menor. Então, eu vou ficar assim, ó, com L ao quadrado menos 4L, mais com menos dá menos 320. Por quê? Porque 2 vezes 16 é 32, é só acrescentar um zero. Isso é igual a zero. Vou passar, olha só, essa equação você pode resolver ela pela soma e produto, você pode resolver essa equação por Bhaskara, você pode resolver essa equação de outras formas. Eu vou optar por completar quadrados. Então eu vou fazer assim, ó, L ao quadrado menos 4L é igual a 320. Tá. Márcio, eu percebo que aqui o trinômio quadrado perfeito que poderia existir aqui, ele está incompleto. Eu preciso completar ele. Eu só tenho o A e o A vezes B. Duas vezes A vezes B, né? A ao quadrado menos 2 vezes AB, né? Então, o que eu faço para achar o nosso terceiro termo aqui, completar o quadrado aqui? Basta nós pegarmos o 4 e dividir por 2. Se eu tivesse aqui, um exemplo, se eu tivesse aqui 8, menos 8, pegaria o menos 8 e dividiria por 2. Mas calma, quando eu falo 8 aqui, evidentemente que esse L aqui, ó, ele teria que mudar, né? Teria que mudar alguma coisa. Então, eu dividi por 2, encontrei 2. Esse é o meu segundo termo da diferença, do quadrado da diferença. Na verdade, quando eu vejo aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo é quem? 2. O quadrado do segundo é quem? 4. Então, eu vou escrever a equação completa e depois vou retornar ao binômio elevado ao quadrado aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, L ao quadrado menos 4L mais, se eu vou elevar isso aqui ao quadrado, se eu vou elevar o 2 ao quadrado, vai ficar 4. Só que eu adicionei 4 no primeiro membro da igualdade, então eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, 24, certo? Ó, eu adicionei 4 aqui, peguei o 320 e adicionei. Pô, sabe que eu vou colocar aqui indicado, cara? Porque eu tenho medo danado do aluno não conseguir entender. Mais 4. Vou colocar 0 aqui, né? Mais 4, se é que vocês me entenderam. Eu prefiro fazer assim, para o aluno
acompanhar o passo a passo. Então aqui é um trinômio quadrado perfeito, que me dá L. Como é que eu faço? Eu extraio a raiz desse e extraio a raiz quadrada desse. Repito esse sinal e elevo ao quadrado. Isso é a diferença, o quadrado da diferença. Isso é igual, agora fazendo a soma, 324. Mas perceba, nós estamos trabalhando com geometria, tá? Essa equaçãozinha aqui, ela pode ser resolvida assim, ó, mais ou menos 324, a raiz quadrada de 324. Só que o valor negativo para nós não interessa. Não interessa a raiz negativa aqui. Só interessa o resultado positivo. Então, eu vou trabalhar com esse resultado aqui, ó. L menos 2 igual a raiz de 324. Mas, como é que eu faço para extrair? Existem algumas técnicas de extrair a raiz quadrada, macetes. Eu não gosto muito de trabalhar macetes. Eu vou até colocar alguns vídeos com macetes de raiz quadrada. Mas eu acho um pouco complexo, o aluno já tem que decorar tanta coisa. Então, pega o 324 e decompõe em fatores primos. Fator primo começa, o menor primo é o 2, depois do 2 é o 3, depois do 3 é o 5, depois do 5 é o 7, depois do 7 é o 11, entendeu? Um número primo, ele só tem dois divisores, ele mesmo e o 1. Ele é divisível por ele mesmo e por 1. Então, veja, eu começo a dividir por fatores primos. Se ele for um número par, eu divido por 2. Ele é par, eu posso dividir por 2, o resultado dá 162, porque 162 vezes 2 dá 324. Ainda é por 2? Ele é por 2, dá 81. Não é mais por 2, porque é um número ímpar, né? Ele é por 3? Mas como é que eu sei que um número é divisível por 3? Você soma os algarismos dele. 8 mais 1 é 9. 9 é divisível por 3? Então eu posso dividir por 3. Dá 27. Ainda é por 3, dá 9, que ainda é por 3. Dá 3, que é por 3, dá 1. Perceba que aqui eu tenho 2 ao quadrado e aqui eu tenho 3 à quarta. Então, essa raiz quadrada, ela pode ser escrita da seguinte forma. L menos 2 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Márcio, como é que eu tiro essa potência do radicando? Muito simples. Você repete a base e divide o expoente pelo índice. Cuidado, hein? Você só vai fazer isso quando o expoente for divisível pelo índice, ok? Para tirar do radicando, a não ser que você queira escrever uma potência com expoente fracionário. Então, ó, L menos 2, eu vou repetir o 2 e dividir, 2 por 2 dá 1, eu não preciso nem, vou colocar, tá? Vezes, repito, 3, 4 dividido por 2 dá 2. Agora, vamos resolver isso aqui rapidinho? Então, vai ficar L menos 2, 2 elevado a 1 dá 2, 3 elevado ao quadrado dá 9, e 2 vezes 9, 18. Para finalizar, eu vou passar o 2 para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com 18. Então, tirei do radicando, 2 dividido por 2 dá 1, 3 elevado a 4, 4 dividido por 2 dá 2, ficou 2 elevado a 1 vezes 3 elevado ao quadrado. Aí eu repeti L menos 2 e dei a resposta. Quanto é 2 elevado a 1? É 2. Quanto é 3 elevado ao quadrado? 9. E 2 vezes 9, 18. Isolei o L, repeti o 18. Como aqui é menos, aqui vai passar a ser mais.
Então, o meu L vale 20 centímetros. Perceba, encontramos o lado do triângulo equilátero. Vamos voltar na figura que foi a reclamação do pessoal. Vamos lá. Veja, o que está me interessando aqui é saber efetivamente a base e a altura do nosso triângulo equilátero, ok? Por quê? Aliás, do nosso triângulo rachurado ali, do nosso triângulo pintado, que é o triângulo CDF. CDF. Então, no triângulo CDF, olhando para o triângulo CDF, nós temos o seguinte: a base desse triângulo, ou seja, o segmento DF é L sobre 2 mais L sobre 2 menos 4. Tudo bem? L sobre 2 mais L sobre 2 dá 2L sobre 2. 2L sobre 2 é igual a L, né? Ó, 2L sobre 2. Quanto dá isso? Dá L. Então, o DF é L, é o lado menos 4. E o lado menos 4, que é a base, né? Base do triângulo CDF, L menos 4, nós encontramos 20 como o L. O L vale 20, que é o lado do triângulo equilátero. Então, vai ficar 20 menos 4. Portanto, DF é 16 centímetros. Estamos desvendando o triângulo, uma vez que eu preciso achar a área desse triângulo aqui, mais a área do trapézio. Vamos lá. Agora, a altura do triângulo, que é o segmento que vai do C até o O, ou do O até o C, o segmento OC. Nós vimos que é L raiz, porque trata-se da altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Substituindo, portanto, OC é igual. O L não é 20? 20 raiz de 3. Cara, é impressionante. É porque então veja, o triângulo CDF, DF é L sobre 2 mais L sobre 2, é a base. L sobre 2 mais L sobre 2 menos 4, que vai dar L menos 4. Como o L é 20, vai ficar 20 menos 4, obtemos o DF 16 centímetros. O OC, que é a altura do triângulo equilátero, e a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, como o L é 20, então eu tenho 20 dividido por 2, né? Raiz de 3. Simplificando aqui, ó, eu concluo que o OC é 10 raiz de 3 centímetros. Márcio, e daí? Eu tenho uma base e tenho a altura, eu acho a área deste triângulo aqui, ó. Calculando a área deste triângulo agora, a área do triângulo. Então, o OC aqui, ó, mede quanto? Mede 10 raiz de 3. Deixa eu colocar aqui, ó.
10 raiz de 3. A base do nosso triângulo aqui, ó, essa base aqui, ó, ela mede 16. Essa base aqui, ó, mede 16. Daqui até aqui mede 16. Então, a altura do triângulo CDF, a área do triângulo CDF, a área de CDF é a base, que é 16, vezes a altura é 10 raiz de 3, dividido por 2. Posso simplificar este com este. Portanto, a área do triângulo CDF vai ser 16 vezes 5, raiz de 3. 16 vezes 5, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 8. 80 raiz de 3. Uma parte do raciocínio já foi feita. Vamos calcular agora a área do trapézio. Olha a área do trapézio. A área do trapézio AEDF é a base maior mais a base menor vezes a altura. A área de qualquer trapézio é isso, né? Dividido por 2. Agora vamos substituir esses valores. E aí você vai prestar atenção aí nos valores que nós temos lá para o trapézio AEDF. Quem é a base maior? A base maior, professor, é o lado do nosso triângulo equilátero. Qual é o lado do triângulo equilátero? Qual é o lado do triângulo equilátero? O lado do triângulo equilátero vale 20. Nós achamos aqui, o L vale 20. Base maior, 20. Base menor, base maior, base menor, vezes a altura, que é também, né? O lado aqui, ó, coincide com... Aliás, veja que a altura desse... Vamos ver aqui, ó. Quer ver, ó? A altura do trapézio, pessoal, coincide exatamente... A altura do trapézio coincide exatamente com o raio do círculo. O raio do círculo quem é? É 10 raiz de 3, certo? Então, ó, a base maior é 20. A base menor vai ser L sobre 2, L menos 4, ou seja, 16. Base menor, 16. Vezes a altura. A altura, pessoal, é exatamente a distância do centro ao ponto de tangência aqui, ó, que é o próprio raio. Essa é a altura do trapézio. Vou pensar uma caneta preta aqui, ó. A altura do trapézio é exatamente 10 raiz de 3. Por quê? Porque o próprio raio, haja vista que M é ponto médio desse segmento aqui, ó, do segmento do lado, né? O M é o ponto o O é o ponto médio do nosso lado do quadrado.
Então, olha só, daqui até aqui, ó, é exatamente a medida do lado do retângulo aqui, que eu não sei quanto vale, mas eu sei que esse retângulo aqui, ó, como o O está no ponto médio, que vai do vértice até o ponto de tangência, pois trata-se do centro da circunferência, e ambos os pontos estão na extremidade, estão no diâmetro, o O é o centro do diâmetro, logo a altura, ou seja, o lado do retângulo aqui, né, do trapézio retângulo, a altura, né, do trapézio retângulo é igual exatamente à altura do triângulo equilátero, 10 raiz de 3. Então, vou substituir aqui, ó, base maior, 20, base menor, 16, altura, 10 raiz de 3 sobre 2. Então, 20 mais 16 vezes 10 raiz de 3, isso tudo sobre 2. E aí, para concluir, a área de AEDF, 20 mais 16, 36, vezes esses 2 com esse 10 eu cancelo, dá 5, vezes 5 raiz de 3. Tá, e daí? Deu quanto isso? A área de AEDF, 36 vezes 5, 6 vezes 5, 30, vai 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 18, 180. Raiz de 3. E a área sombreada? A área sombreada é a área do trapézio mais a área do triângulo CDF. E aí que a área sombreada, área do trapézio 180, ficou emboladinho aqui, né? Raiz de 3. Mais a área do triângulo, 80 raiz de 3. E aí, quanto dá isso? Eu posso somar. Por que eu posso somar? Você sabe? Porque nós temos aqui, ó, radicais com o mesmo índice e mesmo radicando. Eu não vou somar o que está no radicando. Eu vou somar aqui aquilo que a gente chama de... quem está acompanhando o radical é o coeficiente do radical. Então, 180 mais 80 dá 260. 260, e aí eu repito radical, raiz de 3 centímetros quadrados. Pessoal, eu espero que tenham gostado, sobretudo entendido essa questão. Foi uma questão que o pessoal reclamou pelo fato de não aparecer a figura, e eu reconsiderei. Espero que realmente eu tenha realizado aí a tirada de dúvida de vocês. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, curta, enfim, compartilhe o máximo que puder e se inscreva no canal, porque isso vai nos ajudar bastante. Até o próximo vídeo.